sobre terapias gênicas no autismo. Decidi gravar essa live porque tomou uma proporção nas mídias recentes o caso do influencer Lito Souza e a esperança com terapia gênica. Então, eu já havia feito uma série de conteúdo no passado sobre terapias gênicas no transtorno do espectro do autismo. Vou transformar isso agora em uma live. Então, você que está chegando aí, deixa eu salvar o nosso tema, o nosso bate-papo, terapia gênica no autismo. Me diz aí, esse tema te interessa, terapia gênica no autismo? Comente aqui para mim se esse tema te interessa ou não. E eu tenho certeza que você pouco vai ouvir dizer sobre esse bate-papo sobre terapia gênica no autismo. Seja muito bem-vindo, Elva Gomes, Abner, Eli Silvério, Michele Souza, José Feiger, Lúcia. Então vamos lá, ó. A Michele disse que é um ótimo tema. E eu vou pedir que você, nesse momento, encaminhe essa live para outros contatos. Aperta a setinha aí nos 5 primeiros contatos que aparecer da sua lista, encaminhe essa live e mande a sua dúvida aqui embaixo sobre terapia gênica no autismo. Já existe terapia gênica no autismo? Vou te surpreender com os resultados que temos nas últimas publicações científicas. Encaminhe então, deixe o seu comentário, mande a sua dúvida. E não esquecer de apertar o curtir. Aperte nesse momento aí o coraçãozinho, aperte o curtir, para que essa live, esse tema, chegue a mais famílias aqui no Instagram, porque poucos lugares têm falado sobre esse tema de terapia gênica no autismo. De forma geral, ó, o pessoal já está aí apertando o like, deixando o gostei, aperte aí para que essa live chegue a mais pessoas. Eu vou trazer dados de 2 estudos muito recentes. Mas antes disso, eu gostaria de introduzir quem viu aqui nas redes sociais falando sobre o caso do influenciador de aviação Lito Souza e a doença de Creutzfeldt-Jakob. Aqui a doutora Natália, minha amiga, estivemos juntos lá no Congresso INA. Quem aqui viu sobre o caso recente do influenciador Lito Souza na doença de Creutzfeldt-Jakob? Eu vou te mostrar como que este caso ele é um tema muito importante para nós abordarmos este debate no transtorno do espectro do autismo e terapia gênica. Você será surpreendido. Então vamos lá. O caso do Lito Souza foi amplamente difundido aqui no digital, nas mídias digitais ou tradicionais, falando sobre uma condição muito mais rara mesmo, estamos falando de 1 a 2 casos por milhões de pessoas, como é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Muito mais raro do que o transtorno do espectro do autismo, muito mais raro do que os transtornos do neurodesenvolvimento, e que tomou uma proporção muito grande. Então eu decidi retomar esse tema. Eu falei no 2º semestre do ano passado bastante sobre terapia gênica, e vou trazer mais uma vez esse debate para você. Antes de mais nada, o que temos de maior evidência de terapia gênica nesse momento é em uma condição chamada atrofia muscular espinhal, a AME. A AME é onde se emprega com maior excelência, aliás, já disponível pelo governo federal, né? Na Nusinersen, né, que é a Spinraza, e na segunda forma de tratamento que vem agora com terapia gênica na atrofia muscular espinhal. Esse é o maior caso que temos de sucesso em termos de condições neurológicas e terapia gênica, a AME, né? A Nusinersen e a segunda medicação, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu falei bastante sobre ela no passado. Enquanto isso, você vai me falando aí terapias gênicas na AME. Deixa eu só pegar o nome certinho aqui da segunda, que são mecanismos distintos. Enquanto isso, você vai apertando o gostei, vai apertando aí o compartilhamento para que isso chegue a mais pessoas.
a nusinersense, que é a Zolgensma. A Zolgensma, que é reposição gênica com vetor viral. São duas condições diferentes. Então, olha só, na atrofia muscular e espinhal, com a Zolgensma e com a nusinersense, temos o que de melhor evidência já disponível pelo governo federal, o tratamento em crianças, antes dos 6 meses de vida, através de um alvo genético SMN2, que vai fazer com que aquela criança, que de fato iria ceifar a sua vida com 2, 3 anos de idade, essa criança volta a ter força muscular, volta a respirar sozinha. Isso que é a transformação com terapia gênica que temos de maior sucesso, a atrofia muscular espinhal, seja com o mecanismo de oligonucleotídeo antissentido, a nusinersense, a espinasa, que é com uma biodisponibilidade através de injeção intratecal, intramedular, ou através com essa terapia agora mais recente, com um vetor viral com reposição gênica com o Zolgensma. As duas terapias de maior sucesso de terapia gênica que temos em termos de condições neurológicas. Importante de pontuar isso. E como eu disse recentemente, fomos surpreendidos agora com a descoberta de uma condição em um grande influenciador, que é o Lito Souza, da aviação, na condição da doença de Creutzfeldt-Jakob, que, como eu disse, é muito mais raro do que as demais condições do neurodesenvolvimento. E eu vou te mostrar que para condições do neurodesenvolvimento vinculadas ao transtorno do espectro do autismo, temos sim já estudos saindo de fase pré-clínica, indo para a fase clínica com terapia gênica. Este que é o nosso bate-papo. Feito isso, então, você já compartilhou a nossa live, já apertou o aviãozinho aí, já mandou a sua mensagem, já apertou o coraçãozinho do gostei. Vou deixar essa live salva para futuramente nós avançarmos sobre terapia gênica no autismo. É importante dizer que, no momento, existem 4 condições vinculadas ao que chamamos de autismo sindrômico ou autismo orgânico, né? Você tem uma síndrome de base que amplifica os comportamentos com dificuldades em comunicação, em interação social, comportamentos restritos, repetitivos e as alterações sensoriais. Nós temos 4 condições vinculadas ao autismo que já se avança para a pesquisa clínica com terapia gênica. Esse que é o pé da evidência atual que temos. Condições vinculadas ao autismo que já se tem resultados com terapia gênica, ainda agora para a fase clínica. Saiu de fase pré-clínica, ainda agora para a fase clínica. Quais são essas 4 condições relacionadas ao autismo que temos já esses estudos com terapia gênica? A primeira condição, e uma das inicialmente pesquisadas, é na síndrome de Angelman. Na síndrome de Angelman, temos vinculado terapia gênica com a reposição gênica relacionada ao transtorno do espectro do autismo. Essa é a primeira condição, da síndrome de Angelman. A segunda condição, onde se pesquisa bastante terapia gênica, e é uma condição relacionada ao autismo, é na síndrome de Rett. Então, síndrome de Angelman, lá na doença de Rett, na síndrome de Rett. A terceira condição onde se pesquisa bastante terapia gênica vinculada ao transtorno do espectro do autismo é na síndrome de X frágil. E aqui fica o primeiro alerta. Por mais que na síndrome de Rett, por mais que na síndrome de Angelman, às vezes isso não esteja tão claro, e principalmente a síndrome de Rett sendo mais comum em meninas, a síndrome do X frágil, ela tende a ser investigada em todos os meninos com o transtorno do autismo, teve apresentação do autismo e que agora você tem critérios com baixa compreensão, ou seja, o que te sugere um possível diagnóstico de deficiência ou de transtorno do desenvolvimento intelectual. Menino com autismo
e com sugestão de deficiência ou de prejuízo no desenvolvimento intelectual, você tem de fazer a investigação genética. E a investigação genética, ela não é somente com cariótipo, com banda G. Você tem de avançar para os mecanismos de nova geração, como o CGH-Array ou até mesmo com os testes de exoma. Tá bom? Então, esta é uma mensagem muito séria que pouco vejo na prática clínica. Menino com transtorno do espectro do autismo, com uma dificuldade de compreensão muito grande, o que vai sugerir um transtorno, um déficit, um prejuízo de desenvolvimento intelectual. Esse menino tem que ser investigado hoje, não amanhã, hoje, para a pesquisa da síndrome de X frágil. E esse que é o link mais importante que nós fazemos nesse momento. Você tem a pesquisa de X frágil, você tem um menino que tem autismo, tem uma dificuldade de compreensão muito marcante, e você vai pesquisar para a síndrome de X frágil. Para esse menino, a terapia gênica ela já está em fase clínica. Então, repare isso. Não é para todo o autismo que já temos pesquisas com terapias gênicas, mas principalmente nos autismos sindrômicos. E eu estou dizendo que mais da metade, 70% a 80% do autismo é menino, com transtorno de deficiência intelectual. Você vai encontrar ali, quando você tem a presença da síndrome do X frágil, mais de 80% desses participantes também terão apresentação do transtorno do espectro do autismo. Então é uma correlação muito forte e temos de pensar nisso. Então, 3 condições relacionadas ao transtorno do espectro do autismo que já nesse momento já tem estudo em fase clínica para a terapia gênica. Vou repetir para você que entra nesse momento. Síndrome de Angelman, doença ou síndrome de Rett e síndrome de X frágil. E aqui já dei o spoiler, já dei o adendo sobre a necessidade de investigação genética ampliada, não apenas com bandagem, como é feito com cariótipo, não apenas com bandagem G, mas você avançar para os testes moleculares mais modernos, com as varreduras do tipo CGH, ou até mesmo com os exames de última geração, as pesquisas com exomas. E além disso também, no complexo de esclerose tuberosa, é a 4ª condição relacionada ao transtorno do espectro do autismo, que temos pesquisas em fase clínica com terapia gênica. Ficou claro isso? Comenta aí para mim, está claro as 4 condições relacionadas ao autismo, que nesse momento já temos pesquisas com terapia gênica? Você que está aqui agora ao vivo, ou você que vai assistir depois esse bate-papo, que eu vou fazer questão de ficar salvo, porque esse assunto não é discutido aqui no digital. Terapias gênicas e que fase estamos. Síndrome de Angelman, síndrome Rett, síndrome do X frágil, menino com autismo que tem uma dificuldade de compreensão muito forte. Você vai pesquisar transtorno de desenvolvimento intelectual e o complexo de tuberosidade esclerosa, né? ou complexo esclerose de tuberosidade. Essas 4 condições você tem de fazer, você já tem nesse momento terapia gênica sendo pesquisada relacionada ao autismo. E aí isso foi amplificado aqui no digital com uma doença muito mais rara, que é a do influenciador Lito Souza, que foi diagnosticado recentemente com a forma rara da doença de Creutzfeldt-Jakob, né? A doença de Creutzfeldt-Jakob ela está dentro de um escopo de condições que nos levanta uma possibilidade terapêutica também para o autismo. Onde eu quero chegar? Doença de Creutzfeldt-Jakob não tem nada de a ver com o transtorno do espectro do autismo. Mas o apelo no digital que tem sido feito nesse momento, através do caso do influenciador Lito Souza, para um estudo em fase clínica, lá em Harvard e no Broad Institute do MIT, é um estudo com terapia gênica do tipo oligonucleotídeo antissentido.
O que são os estudos de terapia gênica com oligonucleotídeo antissentido? Do inglês a sigla ASO, ASO. E o estudo que os familiares de Lito Souza querem que ele participe, né, lá em Harvard ou no Broad Institute, no MIT, ele é financiado pela Ion, ou pela Ion Pharmaceuticals, que pesquisa uma terapia gênica pontual, que é a Ion 717. Everton, o que já temos de evidência científica vinculado a esse mesmo mecanismo que ganhou projeção social com o caso do influenciador de aviação Lito Souza, da doença de Creutzfeldt-Jakob, o que já temos de evidência, o que já temos de comprovação para esta modalidade de terapia gênica? Na atrofia muscular espinhal, na AME, com um remédio chamado Spinraza. Quem aqui conhece esse remédio, Spinraza? Ou também o nome técnico, Nusinersense, ou Nusinersen, né? Que é o Spinraza. Quem aqui conhece o Spinraza? Deixa aí para mim nos comentários se você já ouviu falar sobre o Spinraza, um tratamento da AME com o Spinraza. Coloca aí para mim. Preciso da sua interação nesse momento para eu entender que esse bate-papo está fazendo sentido para você. Spinraza. Você já ouviu falar? O Spinraza, ou o Nusinersense, que é um tratamento com oligonucleotídeo antissentido, ou da sigla em inglês ASO. É esta mesma modalidade de terapia gênica que a família do Lito Souza, na doença de Creutzfeldt-Jakob, nesse momento, quer que ele seja submetido lá em Harvard, a doença de Creutzfeldt-Jakob. Por quê? Existem basicamente 3 modalidades de terapia gênica disponível nesse momento. E eu vou lhe explicar porque temos de compreender isso muito forte para que este conhecimento seja difundido. Como eu disse, se a sua criança tem transtorno do espectro do autismo, tem um prejuízo de compreensão muito acima dos demais prejuízos, como de comunicação, esta criança ela é eleita para a investigação genética e se houver os dismorfismos, estereotipismo, né, vinculado à síndrome de X frágil, você tem de fazer o teste molecular para a pesquisa de X frágil. E esse diagnóstico, ele não vem com cariotipagem do tipo bandagem G. Esses testes são testes moleculares muito avançados em relação à cariotipagem. Então, pesquisa de cariótipo com bandagem G não detecta a síndrome de X frágil, tudo bem? Importante deixar isso. E essas 4 condições que eu já lhe disse, síndrome de Angelman, síndrome de Rett, síndrome do X frágil, menino com autismo, suspeita de transtorno de desenvolvimento intelectual, dismorfismo facial, a síndrome do X frágil e o complexo de tuberosidade e esclerose. Para essas 4 condições muito intimamente vinculadas ao autismo, ou em meninas ou em meninos, você já tem terapias gênicas disponíveis e estudos em fase... Deixa eu corrigir. Terapias gênicas em estudos de fase clínica, não disponíveis em fase clínica, tudo bem? Um dos grandes estudos que se pesquisa nesse momento e que é pioneiro é na síndrome de Angelman. Eu já fiz vídeos sobre isso, tem vídeos no meu feed sobre esse tema, depois você busca lá atrás pesquisas de Angelman vinculados com terapia gênica e a relação com o transtorno do espectro do autismo, a apresentação desses comportamentos. E, nesse momento, o apelo da família do Lito para o estudo em Harvard com o Ion 717, que é um tipo de oligonucleotídeo antissentido, ele é um dos 3 mecanismos que são pesquisados em terapia gênica. Everton, quais são os 3 mecanismos
de terapia gênica que temos nesse momento disponíveis para as condições do neurodesenvolvimento, para as condições neurológicas. 3 mecanismos centrais. O primeiro mecanismo é esse, que está sendo amplamente difundido nesse momento, através das mídias, com a condição do Lito Souza, que são os oligonucleotídeos antissentido. O que é feito? Basicamente, você tem 3 formas de fazer esses estudos ou essa disponibilidade terapêutica com os oligonucleotídeos antissentido. O primeiro, você vem e faz um corte. Pensa assim, ó, eu tenho 2 fitas. Eu tenho uma fita de DNA. Essa fita de DNA, ela vai gerar uma fita filha, que é a fita de RNA. Essa fita de RNA, ela vai me gerar uma terceira fita que é chamada RNA mensageiro. Essa terceira fita é a fita de RNA mensageiro. E essa fita de RNA mensageiro é que vai dentro de uma estrutura lá na célula chamada de ribossomo. No ribossomo, ao passo que essa fita de RNA mensageiro passa dentro dessa estrutura, ela começa a produzir proteínas. E essas proteínas, uma delas são encontradas como adoecidas nas condições neurológicas. Então, quando você tem a fita de RNA mensageiro que passa dentro do ribossomo e gera proteínas doentes, essas proteínas doentes são responsáveis pelas apresentações neurológicas. Esta que é o dogma central dentro da neurobiologia, que é chamado de dogma central. Então, uma fita de DNA que está em todas as células do seu corpo, aquilo que lhe identifica com as suas idiosincrasias, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, se você é alto, baixo, se a sua pele é branca ou preta, se você é gordo ou magro. Então, isso tudo existe um código genético. Esse código genético está dentro da sua célula e ele, em algum momento, tem de ser replicado, reproduzido para gerar proteínas. E na geração dessas proteínas, você tem a fita central, a fita mãe de DNA, que vai gerar uma fita filha de RNA. Essa fita filha de RNA, para ela sintetizar proteínas no ribossomo, ela vai gerar uma fita mensageira, a chamada fita RNA mensageiro. E é nesta fita de RNA mensageiro que temos o primeiro mecanismo chamado de oligonucleotídeo antissentido, que é exatamente esse mecanismo de oligonucleotídeo antissentido que a família do influenciador Lito Souza, na doença de Creutzfeldt-Jakob, tenta colocá-lo para a pesquisa clínica. E essa mesma condição de pesquisas com terapia gênica de oligonucleotídeo antissentido já é amplamente pesquisada em condições vinculadas ao transtorno do espectro do autismo. Quais condições, Everton? Mais uma vez, síndrome de Angelman, síndrome de Rett, síndrome do X frágil e o complexo de esclerose, de tuberosidade e esclerose. São essas 4 condições onde já se pesquisa em fase clínica terapia gênica. E o que acontece na primeira modalidade de intervenção com os chamados oligonucleotídeos antissentidos? Você vem com uma fita que é chamada de mecanismo de Gapmer. O mecanismo de Gapmer nada mais é do que a degradação, a quebra, a degradação de RNase H. Ou seja, é uma enzima que vai quebrar essa fita de RNA mensageiro para não deixar que lá na frente tenha produção de proteínas doentes. Porque eu abro um parêntese nesse momento agora para lhe explicar, en passant, brevemente, o que é a condição da doença de Creutzfeldt-Jakob. O nosso cérebro, as nossas células, o tempo todo produzem proteínas saudáveis e proteínas doentes, por esse dogma central que eu lhe expliquei. Na condição ultra rara, raríssima,
na doença de Creutzfeldt-Jakob, você tem dois mecanismos. E eu abro um parêntese no parêntese para lhe explicar que a poda sináptica, a poda neural alterada no transtorno do espectro do autismo, se pesquisa, se ventila que ela tem relação com proteínas doentes, vinculado a um sistema específico dentro do cérebro chamado de células da glia. As células gliais são responsáveis por esse mecanismo de alteração de poda sináptica, o que muitas das vezes na clínica nós visualizamos o chamado autismo regressivo. Então, a poda sináptica se especula vincular a alterações de síntese de proteínas doentes. E esse mesmo mecanismo eu vou lhe explicar pontualmente para você entender, abrir esse parêntese sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob, que tem sido amplamente difundida aí nas mídias digitais através da condição do influenciador de aviação Lito Souza. Está sendo claro até esse momento para você? Aperte aí o coração, aperte o gostei, aperte a reação para eu entender se eu estou me fazendo claro, né? Porque falar sobre temas complexos de forma simples é um desafio para mim. Pode não ser para outros, mas para mim é. Então, aperte aí o coração, interaja nesse momento para eu entender se até aqui você me acompanha. Aperte aí para mim nesse momento, interaja para eu perceber se está sendo claro. Vou esperar nesse momento aqui a sua interação. Dito isso, então, o primeiro mecanismo de grava esse nome, a sigla em inglês é ASO, ASO. Escreve aí nos comentários, ASO. Você escrevendo, você fixa também. Escreve aí, ASO. Veja que esse bate-papo você não vai ter aqui nas redes sociais, hein? Isso é um bate-papo de altíssima envergadura, prateleira alta, hein? Escreve aí para mim nos comentários, ASO, ASO. Deixa eu ver se você está me acompanhando. ASO. Escreve aí para quem está chegando nesse momento. Esse é o primeiro mecanismo de terapia gênica, né? Eu até diria que é o mais simples, vamos dizer assim, né? Já temos medicamentos empregados principalmente na AME, na atrofia muscular espinhal, que utiliza esse mecanismo ASO, que é o chamado de oligonucleotídeo antissentido, ASO, com o Spinraza ou nusinersen, que você utiliza terapia gênica do tipo oligonucleotídeo antissentido, ASO, nessas três modalidades que eu vou te dizer. Então, a primeira que você vai fazer é a quebra, a degradação, a quebra da fita de RNA com o oligonucleotídeo que vem antissentido e cliva com o mecanismo de RNase, ou seja, uma enzima de RNA do tipo H1. Então, essa enzima do tipo H1, RNase H1, vai partir a fita de RNA no meio. Eu abri aqui o parêntese para lhe explicar sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob. O nosso cérebro, as nossas células, o tempo todo, produz proteínas, né? Milhões de proteínas são produzidas nos nossos tecidos, e não diferentemente no tecido neural, no tecido cerebral. Agora, existe um tipo de proteína muito específica que é chamada de prion. Essa proteína do tipo prion, ela é uma proteína que quando essa fita de RNA mensageiro chega no ribossomo e vai passando pelo ribossomo e ele vai lendo, como se fosse a leitura de um texto. B com A, L, A, bala. Ele vai fazendo a leitura, códon a códon, e vai fazendo essa leitura. E nesse processo da leitura, você tem a produção de uma proteína doente, que ela é muito pontual, ela é muito pequena, que é a proteína do tipo prion. E essa proteína priônica, o nosso cérebro o tempo todo produz essa proteína priônica. Agora, o que acontece na doença de Creutzfeldt-Jakob? Onde se pesquisa nesse momento
um tipo de terapia gênica pontual, que é a terapia com ASO, que eu já expliquei, oligonucleotídeo antissentido, terapia ASO. O que acontece? É como se aquela proteína que é muito pouquinha, que nosso cérebro o tempo todo limpa e retira do tecido neural, ela ganhasse a capacidade dela não ser eliminada. E se entende que além da produção dessa proteína doente, a proteína priônica, o que se tem como diferença nessa proteína é o que chama de misfolding. O que é um misfolding? É como se você tivesse alteração de enovelamento, de dobra. Então você tem a alteração de dobra. Pensa em uma folha de papel. Uma folha de papel, dependendo da dobra que você vai fazer, você vai ter um avião. Dependendo da dobra que você fizer nessa mesma folha de papel, você vai ter um coração. Dependendo da dobra que você faz nesse papel, você vai ter um barco. Lembra quando a gente era criança, né? Quando éramos crianças, a gente fazia aqueles brinquedos artesanais, né? Na aula como é que era, gente? No ensino fundamental, artes, né? Na aula de artes. Você tinha a dobradura de papel. Isso é chamado de scaffolding. Esse scaffolding, essa dobradura da proteína. Então você tem uma proteína doente, que é a proteína priônica, ela é doente, e ela tem uma alteração de dobra, uma alteração de dobradura, que é chamado de misfolding. Essa alteração de dobradura, ou seja, era para essa proteína ser um avião e ela virou um coração. Opa, ela é alterada. E aí o seu cérebro ele não consegue limpar, não consegue depurar essa proteína que veio doente. Porque além dela vir doente, ela se dobrou de forma errática, que o seu cérebrozinho ele só consegue limpar as proteínas que dobram como avião. Ela dobrou como coração. E dobrando como coração, essa proteína ganha agora a capacidade de não ser depurada, de não ser limpada. Esse é o primeiro mecanismo. E ela tendo essa perpetuação da dobradura diferente, essa proteína agora, ela causa alterações dentro das células no tecido encefálico, no tecido neural, o que vai causar, em última análise, a morte da célula neural, do neurônio. E não apenas isso, essa mesma proteína que teve uma produção errática, uma produção priônica, que se relaciona a uma dobra alterada, um scaffolding alterado, e que ganhou espaço dentro dessa célula neural e foi responsável pela morte desse neurônio. Além disso, essa proteína ela contamina as outras proteínas saudáveis. Veja que interessante, ela contamina as outras proteínas saudáveis. Isso é conhecido como doença priônica. E uma das doenças priônicas que se fala bastante recentemente é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Agora, como que essa condição dessa doença alterada na dobradura, na dobra do misfolding, a dobradura errada dessa proteína priônica, ela acomete as pessoas? A causa mais comum, não sabemos. Olha que ótima resposta, né? O que causa isso? Não sei. Né? E eu fico tranquilo em, às vezes, dizer para as mães dos meus pacientes o não sei. Tem muito médico, tem muito colega que tem uma dificuldade de dizer o não sei. E ele diz coisa errada, né? E apenas em não o suficiente em dizer coisa errada, ele diz coisa que vai prejudicar aquela criança. Então não tem problema algum para nós médicos, para você que está do outro lado aí, que lida com pessoas e lida com vidas, em dizer eu não sei. O que é isso? Não sei. Vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ler. Tudo bem? Então, olha isso. 85% dos casos, o que causa? Não sei. Na doença de Creutzfeldt-Jakob. Everton, por que você está falando sobre a condição de Creutzfeldt-Jakob? Porque uma das terapias, recentemente, ganhou projeção nacional, a doença do influenciador de aviação, Lito Souza, recém-diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob.
E por mais que essa condição seja inesimamente mais raro do que o transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autismo e as outras condições do neurodesenvolvimento, ganhou-se projeção nacional porque uma das coisas é o influenciador, o alcance é grande, e o segundo ponto, a esperança da família do Lito Souza está em um estudo em Harvard, vinculado ao Broad Institute do MIT, com um tipo de terapia gênica, chamada oligonucleotídeo antissentido. E esta mesma engenharia genética, ela já é pesquisada no transtorno do espectro do autismo. Porém, não é falado amplamente aqui no digital. E eu venho lhe informar sobre isso, que em 4 condições relacionadas ao transtorno do espectro do autismo, a terapia gênica já avança em fase clínica. A primeira dela, que eu falei, é a síndrome de Angelman. Vou repetir quantas vezes for preciso. Síndrome de Angelman. A segunda, vinculada à síndrome de Rett, o autismo em meninas, principalmente antes do 1º ano de vida, aquela estereotipia em wash hands, né, em lavar as mãos, tá? Síndrome de Rett. Em meninos com autismo, e que a compreensão é muito menor do que as outras habilidades que já são prejudicadas e que têm dismorfismos, alterações de face, e você suspeita que essa compreensão muito menor, muito aquém, tenha uma projeção vinculada ao transtorno de desenvolvimento intelectual, é peremptório definitivo que esse menino seja submetido a testes genéticos moleculares para a pesquisa da síndrome do X frágil. E a síndrome do X frágil é a terceira condição relacionada ao transtorno do espectro do autismo que se pesquisa terapia gênica. E as terapias gênicas, uma das modalidades, se relaciona aos oligonucleotídeos antissentidos. O que exatamente nesse momento a família de Lito Souza tenta incluí-lo para um estudo com terapia gênica lá em Harvard, o ION ou ION 717. Ficou claro isso? Esse é o nosso bate-papo. E eu falava há poucos minutos atrás, uma das modalidades de terapia gênica e uma das modalidades no oligonucleotídeo antissentido, que você tem a degradação, a quebra da fita de RNA mensageiro para não produzir aquela proteína doente. E que no transtorno do espectro do autismo se especula que essa proteína doente possa se vincular à poda neural alterada ou errática, o que muitos associam com o chamado autismo regressivo. Está conseguindo me acompanhar? Eu sei que é um tema complexo, mas eu terei toda a naturalidade e paciência em explicar isso porque é necessário. Além disso também, olha que interessante, além disso também, pontualmente, na doença priônica, na encefalopatia rapidamente progressiva, com a demência rapidamente progressiva de Lito Souza, chamada encefalopatia espongiforme, ou doença de Creutzfeldt-Jakob, 85% dos casos não se sabe de onde vem. Outros 10, 15% das doenças de Creutzfeldt-Jakob, você tem uma apresentação genética em um gene pontual, o gene 20, vinculado no cromossomo 20, em um gene específico, o PRNP, que vai ser responsável por que hoje temos de maior avanço na pesquisa na Creutzfeldt-Jakob, que é a apresentação genética hereditária. Porque um casal de pesquisadores portadores de uma insônia familiar fatal, essa que é a leitura da síndrome insônia familiar fatal, eles têm essa apresentação no cromossomo 20, no gene PRNP, e se encontrou um tipo específico de 178N, né, que vincula esse gene, o D178N,
que ali você foi capaz de ler uma proteína, essa proteína desse cromossomo 20, no gene vinculado ao PRNP, vinculado à codificação de uma proteína do tipo D178N, você desenvolveu um estudo. E esse estudo agora em fase. E mais uma vez, essa mesma. Voltamos, depois essa breve queda aqui de sinal. E essa mesma modalidade, nesse momento, sendo pesquisada em outras condições relacionadas ao neurodesenvolvimento, vinculadas ao transtorno do espectro do autismo, 4 condições pontuais que eu falei aqui exaustivamente. Então, a primeira apresentação de terapia gênica é o oligonucleotídeo antissentido, que é a primeira modalidade de ASO, ela se vincula à degradação gênica, vinculado a RNase H, que é a quebra da proteína de RNA mensageiro que vai passar pelo ribossomo e vai gerar uma proteína que pode ser doente nessas condições. A segunda condição do tipo de oligonucleotídeo antissentido, ela se vincula ao que a gente chama de degradação estérica, né? Você faz ali agora uma pausa estérica, você bloqueia, você faz um bloqueio estérico. O que isso quer dizer? Da mesma forma que você tem a fita de RNA mensageiro, você vai ter uma fita contrária a esse RNA mensageiro, e essa fita contrária vai ter uma chave de liga e desliga todo o prolongamento dessas proteínas que poderão ser sintetizadas. Uma região chamada de UTR, 5' UTR. Então é a fita contrária, 5, onde você tem o UTR, que é uma região que vai ligar para que todas essas partes para frente possam produzir proteínas ao esse RNA mensageiro passar dentro desse ribossomo e ali fazer a leitura de milhares de proteínas. Então, o terceiro mecanismo é esse bloqueio estérico, ou o que a gente chama, tem um termo em inglês, esse bloqueio estérico que é feito também dentro desse arcabouço chamado de mecanismo ASO, oligonucleotídeo antissentido. E o terceiro mecanismo de terapia gênica vinculada ao oligonucleotídeo antissentido, esse mecanismo ASO, se vincula ao que a gente chama de modulação de splice. O que é a modulação de splice? O splice é essa troca que você vai fazer entre regiões da fita de RNA que vão ler para produzir proteínas dentro do cérebro e nas demais células, e regiões que não vão ser lidas para produzir essas proteínas. As regiões que são lidas para produzir proteínas são chamadas de exons. As regiões que não são lidas para produzir essas proteínas são chamadas de introns. É como você pensar assim na leitura de uma página do seu caderno. Você tem as linhas e tem as entrelinhas. Os espaços com a linha e os espaços em brancos. As linhas e os espaços em brancos. Os espaços onde você escreve são os exons. Os espaços em branco, onde você não escreve, são os introns. E a mesma coisa é na leitura desta fita que vai produzir proteínas, a fita de RNA mensageiro. Então, o splice, a modulação, é você ir nesses sítios, ou são sítios aceptores, ou sítios doadores, ou sítios silenciadores, as 3 formas que você tem de fazer essa modulação intrométrica ou exômica. Você faz a substituição destas linhas e do espaço em branco em cada uma dessa folha de papel do seu caderno. A folha de papel é como se fosse a fita de RNA. As linhas onde escreve é o exon. As linhas brancas onde não se escreve são os introns. E o splice, a modulação do splice, você faz a substituição pelos exons, as regiões que você vai fazer a leitura, e essas regiões podem ser vinculadas às proteínas doentes. E essas proteínas doentes estão no escopo da neurobiologia do transtorno do espectro do autismo
o que é chamado de poda sináptica, ou esse mecanismo de células gliais vinculadas ao que nós temos hoje de autismo regressivo, uma das hipóteses. E, pontualmente, mais uma vez, esse mecanismo de oligonucleotídeo antissentido, uma das 3 modalidades de terapia gênica, é o que amplamente ganhou projeção nacional com a condição do influenciador de aviação, o Lito Souza, portador de uma encefalopatia espongiforme com a demência rapidamente progressiva, que tem um pseudônimo, que tem um nome chamado doença de Creutzfeldt-Jakob. E exatamente a mesma tecnologia de terapia gênica é uma condição muito mais rara do que o transtorno do espectro do autismo. Você já se pesquisa há anos na condição do autismo vinculado a 4 outras condições, como eu disse, síndrome de Angelman, a síndrome de Rett, síndrome do X frágil e o complexo esclerose tuberosa, que você tem já pesquisas em fase clínica que pesquisa a mesma modalidade de terapia gênica, na qual a família do Lito Souza, nesse momento, com uma condição ultra enesimamente mais rara, tenta colocá-la em Harvard e que está sendo amplamente difundido nas redes sociais. E eu peguei esse momento para lhe informar sobre terapias gênicas e transtorno do espectro do autismo. Importante também dizer, após essas 3 modalidades de oligonucleotídeo antissentido, que hoje uma das intervenções que mais tem-se sucesso em termos de condições neurológicas na infância é a atrofia muscular espinhal, a AME, vinculada ao Spinraza, que é uma administração intratecal ou intramedular através do nusinersen. E além do oligonucleotídeo antissentido, o Spinraza, ou o modelo de maior sucesso, você tem outra modalidade de terapia gênica que se relaciona ao que a gente chama de reposição gênica. Então, o primeiro está relacionado à fita do RNA, os oligonucleotídeos. Estou olhando para aquele instante, para aqueles 18 oligonucleotídeos, como é no caso da atrofia muscular espinhal, com o nusinersen, o Spinraza, está olhando para 18 oligonucleotídeos e você faz essa modulação por esses 3 mecanismos de oligonucleotídeo antissentido. Uma outra modalidade que tem se pesquisado neste momento é através do Zolgensma, também na atrofia muscular espinhal, que já é disponibilizado pelo governo federal, uma vez firmado o diagnóstico de atrofia muscular espinhal nos primeiros meses de vida, e que isso vai mudar em muito a sobrevida destas crianças, desses bebês, que antes não sentavam, antes não firmavam o tronco, antes não respiravam sozinho, e ceifava-se a vida ao longo dos primeiros anos. O Zolgensma é uma terapia específica gênica de reposição gênica com um vetor viral, do tipo adenovírus. Então, a segunda modalidade são terapias gênicas de reposição com vetor viral de adenovírus. Agora, esta reposição de genes pontuais com os adenovírus, ela se situa em segunda modalidade de terapia gênica, que é investigada amplamente na síndrome de Angelman. Um casal de pais montaram um laboratório de investigação nos Estados Unidos após o diagnóstico de sua filha, que hoje, salvo engano, está na adolescência, portadora da síndrome de Angelman. E vale-se dizer que a síndrome de Angelman tem uma relação com apresentações do tipo autismo, o chamado autismo orgânico, o autismo monogênico, o autismo sindrômico. E nesse tipo de autismo, vinculado a um gene pontual na síndrome de Angelman, já se tem vários estudos com terapia gênica. Um dos maiores sucessos foram pais que desenvolveram um laboratório nos Estados Unidos e que hoje se pesquisa terapia com reposição gênica com vetor viral do tipo adenovírus. Também já tem post no meu feed sobre isso.
importante se dizer sobre essa segunda modalidade de terapia gênica relacionada ao transtorno do espectro do autismo. E por fim, para não nos estendermos tanto aqui, que eu vou fazer outras lives, outros bate-papos sobre isso. E por fim, um segundo mecanismo que é importante, um terceiro mecanismo que é importante nós dizermos, se relaciona ao que nós chamamos de edição gênica. A edição gênica com CRISPR-Cas9, com esse vetor, né, do tipo CRISPR-Cas9, ele é mais definitivo e muito mais amplo do que as outras duas modalidades. O tipo de oligonucleotídeo antissentido, a terapia de reposição gênica com vetor viral do tipo adenovírus, e agora você tem uma terapia definitiva, muito mais a longo prazo, definitiva, vamos dizer assim, com a edição gênica do tipo CRISPR-Cas9. Essas são as 3 modalidades de terapia gênica que atualmente vem sido investigada e pesquisada nos transtornos do neurodesenvolvimento. E atualmente eu quis trazer esse bate-papo, essa live para nós, porque tem tomado espaço na mídia, e eu já havia falado bastante sobre isso no ano passado, no segundo semestre do ano passado, e agora ganhou-se projeção nacional a condição de saúde do influenciador de aviação Lito Souza após o recém-diagnóstico da doença de encefalopatia espongiforme com demência rapidamente progressiva ou doença de Creutzfeldt-Jakob, que na maior parte dos casos você não tem uma causa, simplesmente acontece. Eu expliquei como que é essa condição, esse misfolding, né? Essa alteração de dobradura da proteína priônica, e que além de matar aquela célula neuronal pontual, ela tem a capacidade de contaminar as outras células com as alterações de outras proteínas saudáveis, e você tem esse efeito em cascata na doença de Creutzfeldt-Jakob, que atualmente temos debatido bastante aqui no digital com a condição do Lito Souza. Aproveitei esse gancho, então, para falar sobre essas terapias gênicas. Vou trazer outros bate-papos sobre isso, porque atualmente esta é a projeção onde mais se pesquisa, indo para a fase clínica 1, alguns avançando para a fase clínica 1B, A2, concernente a essas terapias gênicas em fase clínica agora, não somente em fase pré-clínica, nessas 4 condições que eu disse aqui inúmeras vezes. Importante dizer também que 2 mecanismos estão diretamente vinculados a essa capacidade de estudos mais recentes e mais modernos com terapias gênicas. O primeiro é a disponibilidade, é a potencialidade com os chamados organoides cerebrais, né? Que são produzidos, são aglomerados de células que simulam o tecido neurológico, que pode ser construído através de uma modalidade celular específica com uma engenharia pontual chamada de célula pluripotente induzida. Ou seja, você não tem apenas mais as células embriônicas ou as células embrionárias, que tem essa capacidade de assumir quaisquer tecidos. Você tem hoje uma tecnologia chamada iPSC, né, que são as células pluripotente induzidas por uma engenharia descoberta, acho que na primeira década do presente milênio, anos de 2010, 2014, se descobriu essa tecnologia de indução celular para assumir essa capacidade de células parecidas com células embrionárias que podem assumir quaisquer tecidos que você queira fazer esse estudo. E essa tecnologia, com células pluripotentes induzidas, a iPSC, ela agora possibilita esses estudos com os organoides cerebrais. E nestes organoides cerebrais fazem as pesquisas com terapias gênicas, seja com oligonucleotídeos antissentido,
seja com terapia de reposição gênica com vetor viral do tipo adenovírus, ou até mesmo a edição gênica do tipo CRISPR-Cas9 para células neurais. Para não me estender muito, não ficar complexo, esse vai ser o nosso primeiro bate-papo aqui. Depois eu volto mais vezes para trazer informações pontuais e importantes para você. E não esqueça de, ao assistir essa live gravada, deixar as suas dúvidas aí nos comentários, que eu terei maior prazer em responder. Não esquecer de apertar o gostei e o coraçãozinho, porque isso vai levar esse tema tão importante a mais e mais famílias, e apertar o aviãozinho para que este conhecimento seja entregue a mais famílias. Um forte abraço e até mais. Tchau!